Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Formulice e nós estamos na aula 7 da nossa sequência de exercícios utilizando recursos básicos do Excel. Tá? Então, essa sequência ela já está bem completa, como eu disse, é a 7ª aula. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês o link para você poder acessar a playlist completa e acompanhar com a gente desde a primeira aula. A gente já fez bastante coisa bem legal usando apenas coisas básicas aqui do Excel, tá? E o que eu chamo de básico, né? É um ponto interessante que, inclusive, eu percebo que é uma dúvida, né, no geral. Quais são os limites de nível dentro do Excel? Né? Então, muita gente entende que para você ter um nível avançado de Excel, você precisa conhecer muitas fórmulas. Eu discordo um pouco disso. Isso é a minha opinião. Então, eu sei que tem gente que até mede, olha, se você for até tabela dinâmica, você tem nível básico. Ou PROC-V, tabela dinâmica, já seria talvez um nível intermediário. Se você sabe trabalhar com macros, você sabe trabalhar em nível avançado, ou coisa do tipo. Né? Então, eu não gosto um pouco dessa divisão. Por quê? Eu entendo que o que faz diferença não é o número de fórmulas que você conhece, o número de recursos que você sabe usar, mas o resultado que você traz para o seu trabalho. Então eu entendo que você é sim um usuário avançado de Excel quando você consegue trazer resultados avançados, resultados que chamam a atenção, resultados que são úteis e que são importantes no seu dia a dia. E é isso que vai fazer com que você tenha um diferencial ali para apresentar no seu trabalho, seja você uma pessoa que trabalha no regime CLT ou um empreendedor, né? Mesmo você que estuda Excel para poder fazer uma renda extra vendendo seus projetos. Então isso, na minha opinião, é o que mais faz diferença, o que mais agrega valor. Então por isso a gente falou de vários recursos, né, muito importantes, e o último deles foi o famosíssimo PROC-V. Né? E ele, como eu sempre digo, é uma fórmula muito famosa e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Né? Então é bom porque PROC-V, a procura vertical, é uma questão muito útil. Né? A gente, muitas vezes, com muita frequência, a gente quer fazer a procura vertical, que é justamente, né, como a gente tem aqui o exemplo, a escola ali, a Irmã Maria Celeste, o nome da escola. Ele vem até aqui e vem procurando, né, item por item, verticalmente, até chegar na Irmã Maria Celeste e me responde algumas perguntas, como por exemplo, quantos alunos eu tenho cadastrados nessa escola? Então são 25, quantos de dinheiro essa escola recebeu? 843, lembrando, a gente tinha usado aqui uma base de dados falando de um subsídio do governo para escolas aí do Brasil, né? Então o que acontece, galera? Nessas condições, você consegue procurar, então, dentro de uma base de dados, alguma coisa que você tem no seu trabalho. Só que existem 3 pontos negativos do PROC-V, tá? Então, 3 pontos, assim, que são muito ruins do PROC-V. O primeiro deles, galera, o PROC-V é uma fórmula pesada. Por quê? Quando você tem uma lista grande, tá? Então você tem ali uma lista de dados ou uma tabela de dados, qualquer coisa do tipo, e ela é muito grande, o PROC-V, ele carrega dentro dele todas as células dentro daquela lista, tá? E por conta disso, ele fica pesadíssimo, tá? Então ele é muito, muito grande. Se você trabalha com sistemas na tua empresa, ou você baixa dados de algum site da internet, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então você baixa as planilhas cheias de colunas. E você quer, às vezes, a última opção, né, a última informação que está lá na coluna P, na coluna Z. O que vai acontecer? Quando você seleciona toda aquela tabela, todas aquelas células vão estar carregando a memória RAM do seu computador enquanto ele faz os cálculos. Isso para cada PROC-V que você tem programado dentro da sua planilha, para cada PROC-V que você está utilizando no seu projeto. Tá? Então isso faz bastante diferença. Segundo ponto, a flexibilidade. Né? Então a gente falou um pouquinho disso na aula passada. Quando você trabalha com PROC-V, ele só consegue procurar da esquerda para a direita. Tá? Então é assim que ele funciona. Ele só procura da esquerda para a direita. Então o nome da escola tem que estar à esquerda e as informações que eu quero sobre essa escola tem que estar à direita. Ele não consegue procurar da direita para a esquerda. Ele não consegue procurar em outra posição. Por exemplo, o nome da escola está no meio da tabela, eu não consigo vir aqui pegar as outras informações referentes a essa escola. Para isso, eu precisaria trocar a posição do nome da escola para outro lugar, o que às vezes faz com que você tenha um preenchimento contraprodutivo
O que é um preenchimento contraprodutivo, Lucas? É aquele preenchimento que não faz sentido, né? Então você tem normalmente uma lógica do preenchimento dos seus dados. Então, nessa situação, às vezes, colocar a informação que você quer à esquerda não é interessante para você, né? Então vai ser ruim para o seu dia a dia. Muita gente que usa apenas o PROC-V para fazer esse tipo de procura, às vezes até duplica colunas para conseguir resolver essa situação, ou cria uma coluna de assistência, o que dá um trabalho muito maior. E com isso a gente chega no nosso terceiro ponto negativo do PROC-V. O PROC-V era mais difícil, né? Então a gente vai fazer um teste agora. Quando você está no trabalho muito básico com ele, é tranquilo, né? Mas quando você quer fazer umas coisinhas um pouquinho mais avançadas, você percebe que o PROC-V ele te deixa na mão, ou que ele acaba sendo mais trabalhoso. Não que seja impossível, mas ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso no seu dia a dia, tá? Então, hoje nós vamos falar do PROC-X. O que é o PROC-X, galera? O PROC-X é uma fórmula mais nova, mais recente, que nasceu com o propósito de substituir o PROC-V e o PROC-H, que é o irmão ali menos famoso do PROC-V, né? Agora, primeiro, antes da gente falar sobre como essa fórmula funciona, é importante que você entenda quais são as diferenças e quais são os problemas que foram resolvidos quando a gente inseriu o PROC-X nas planilhas de Excel. Todos os meus alunos sabem que eu sempre apresento o PROC-V para eles, mas sempre falando, olha, sempre que você puder, priorize o PROC-X. E alguns deles, inclusive, nem gostam muito quando eu falo isso por conta da fama do PROC-V. Então a gente vai fazer aqui um exercíciozinho, uma brincadeira bem interessante, só para você entender como isso funciona. Vamos lá, eu vou colocar aqui, galera, um produto 2, tudo bem? Então tem produto 1, produto 2, ok? E aí eu quero saber, o produto 1 ele custa R$30, o produto 2 custa R$45, tudo bem? Então eu quero saber, galera, usando o PROC-V, qual é o valor do produto, tá? Simples assim, ok? Então eu vou colocar aqui, olha, o produto procurado, né? Então produto procurado, tá? Percebe que eu estou fazendo uma listinha bem pequenininha para ficar fácil de entender. Vou colocar aqui, ó, produto 1, ok? Então eu estou procurando o produto 1, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, olha, igual, vou até colocar o título aqui dele, né? Então eu estou usando o PROC-V primeiro. PROC-V, como é que fica? Igual a PROC-V, abriu parênteses. O que eu estou buscando? Esse produto 1 aqui, né? O meu produto procurado. Ponto e vírgula. Onde que eu estou buscando? E aqui vem o problema, matriz tabela. Então aqui, olha, eu tenho que selecionar a tabela inteira. Se tivesse 20 colunas aqui no meio, essas 20 colunas iam fazer parte da minha conta, digamos assim. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. O que era o número, índice e coluna? Dentro dessa tabela, em qual coluna eu tenho o resultado que eu quero que seja apresentado? Eu quero apresentar esse valor. Então ele está na coluna 2. Né? Então o produto seria a coluna 1. O valor seria a coluna 2. Então, eu vou colocar o número 2 ali. E, por último, tipo de correspondência, né? Então, procurar intervalo. O que é isso? Se eu não encontrar o produto 1 ou o produto 2, né? Ou se eu não encontrar essa informação que você está procurando, o que eu devo fazer? Eu devo pegar uma informação que é próxima ou eu não devo apresentar nada? No caso, vou pedir o mais comum, que é que a gente não apresente nada. Tá? Então, eu vou colocar o número 0 ali ou falso. Tudo bem? Fechei o parênteses, dei Enter e olha lá, apareceu aqui pra gente os R$30. Ótimo. Se eu vier aqui agora e colocar produto 2, vai aparecer R$45. Perfeito, maravilhoso. Agora vamos fazer a mesma coisa utilizando o PROC-X e depois a gente vai comparar um pouquinho. Tá? Então, PROC-X, como que fica com ele? Igual a PROC-X. Lembrando, galera, se você digitou aí PROC-X e não apareceu para você essa função, é porque o PROC-X é uma fórmula relativamente nova ainda no Excel. Nem tanto, vai. Muito menos nova do que outras que a gente já viu aqui no canal. Mas, se você está utilizando uma versão um pouco mais antiga do Excel, o PROC-X não vai estar disponível, infelizmente. E justamente o uso de versões mais antigas do Excel é um dos motivos pelo qual o PROC-V ainda não morreu. Tá? Então, porque ele está disponível desde sempre, digamos assim, no Excel, enquanto o PROC-X é mais recente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Percebe que ele tem uma quantidade de argumentos muito maior. Né? Então, se você olhar essa etiquetinha que aparece aqui embaixo, ele tem uma quantidade de argumentos muito maior do que o PROC-V. E isso assusta. Né? Então, eu lembro a primeira vez que eu vi essa fórmula,
eu achei bastante estranho, né? E eu confesso que eu achei muito inútil criarem um novo tipo de PROC, né? Sendo que já tinha o PROC-V, já tinha o PROC-H que resolvia tudo que eu precisava. Então eu entendo quando o aluno tem essa visão. Eu só fui entender realmente o poder do PROC-X quando minhas planilhas começaram a travar por conta do peso do PROC-V, tá? Então o que eu vou responder aqui? Ó? Primeiro, pesquisa valor, ou seja, qual a informação que eu estou procurando. Exatamente igual a gente fez com o PROC-V. Então eu vou selecionar aqui a célula, ponto e vírgula. Aí aqui é a grande diferença, galera. Olha o ponto aqui de diferente, isso é muito interessante, tá? Isso aqui vai fazer bastante diferença nos nossos testes daqui a pouco. Ele pergunta para mim, olha, pesquisa matriz. O que é pesquisa matriz? Ele está te perguntando o seguinte, onde eu devo ler para procurar essa informação? Então eu vou selecionar só a coluna dos nomes dos produtos, não seleciono mais a tabela inteira, só a coluna dos nomes. E isso faz uma diferença absurda. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta aí, ó, matriz de retorno. Agora eu vou selecionar só a coluna onde tem os dados que eu quero que sejam apresentados. Então só o valor no meu caso. Então se tivesse 20 colunas entre essas duas aqui, não faz a menor diferença, porque ele vai continuar considerando apenas essas duas colunas de informação. E isso faz o PROC-X ser bem mais leve do que o PROC-V. Poxa, Lucas, então quer dizer que o PROC-X é uma fórmula super leve? Não, ele ainda é uma fórmula relativamente pesada, mas quando eu comparo o PROC-X com o PROC-V, o PROC-X é muito mais eficiente do que o PROC-V, tudo bem? Ponto e vírgula. Agora ele pergunta para mim o seguinte, olha que interessante, e se eu não encontrar? Né? Então, se eu não encontrar nada, o que você quer que eu faça? E aqui você pode responder uma série de coisas. Primeiro, você pode fazer o que eu vou fazer aqui agora, colocar um texto, tá? Então eu vou abrir aspas, porque eu vou colocar um texto. Eu vou colocar o produto não encontrado. Isso aqui é legal porque você pode controlar o caso do não encontrado. Você pode, por exemplo, se você estiver alimentando um gráfico, colocar o número 0, né? Ou não disponível. Isso faz com que o seu gráfico não apareça um erro, né? Não demonstre um erro lá no seu painel de indicadores. Pode acontecer de você colocar um texto, como eu estou fazendo aqui agora, para alertar alguém. Olha, esse produto que você está procurando, ou seja lá o que for que você está buscando, eu não consegui encontrar na base de dados. Será que não é um erro de digitação? Será que não é um produto que ainda não foi cadastrado? Ou qualquer coisa do tipo. Isso levando para a sua realidade. Além disso, você também pode pedir para que o PROC-V, ou PROC-X, desculpa, faça uma conta. Então você pode falar o seguinte, olha, se você não encontrar o valor do produto, faz essa conta aqui, olha, que essa conta representa a precificação. Então se ele ainda não tem preço, cria o preço para mim. Olha que bacana. Quarta possibilidade, você pode, isso a gente vai testar daqui a pouco, você pode pedir para ele fazer alguma outra ação. Tá? Então se nesse campo você preencher com uma outra função, ele vai fazer outra coisa. Como por exemplo, você pode ter uma tabela de informações A e uma tabela de informações B. Se ele não encontrou as informações que você pediu na tabela A, ele vai buscar na tabela B. Então dá para você fazer esse tipo de coisa. E você poderia fazer com a tabela C, D, E, F e assim por diante. O que faz com que você tenha uma flexibilidade muito grande de trabalho. E isso acontece com uma certa frequência. Tudo bem? Mas por enquanto eu vou deixar aqui como produto não encontrado. Vou colocar mais um ponto e vírgula e aí a gente vai ver a próxima questão. Agora ele pergunta para mim, olha, modo de correspondência. Isso aqui também é uma evolução do PROC-X com relação ao PROC-V. O PROC-V, ele te dá duas opções, que é a correspondência exata, que é o que eu utilizei ali em cima, que seria justamente aqui o número 0 do PROC-X, ou ele te dá mais outras três opções, que são correspondência exata, ou seja, ele prioriza exatamente aquele valor, ou o próximo item menor. Então isso é inteligente pra caramba, tá? Então ele fala, se eu estou numa lista com números, por exemplo, que fica mais fácil de entender. Eu estou numa lista com números e eu procurei o número 5. Não tem o número 5 naquela lista. Só que tem o número 4, ele vai pegar o número 4. Ah, não tem o número 4, tem o número 3, vai pegar o número 3, vai pegar o número 2, o número 1 e assim por diante. Então sempre indo para números menores. Ao contrário desse, eu tenho o número 1,
que vai fazer a correspondência exata, então ele prioriza aquela informação que eu procurei. Se ele não encontrar, ele vai para o próximo maior. Então, se eu procurei 5 e não tem 5, ele vai procurar 6, 7, 8 até achar o número ali. Lembrando que em números vale a questão também de números decimais, tá? Então, por exemplo, não tem 5, mas tem 5,5. Ele ia pegar essa informação, sempre subindo ou sempre descendo. E você tem ainda a questão de correspondência por caractere coringa. Né? Como assim, Lucas? Caractere coringa. Caractere coringa é quando você tem um caractere que vai servir ali como base dessa pesquisa para você. Tá? Isso é uma questão um pouco mais específica, mas imaginemos o seguinte. Imaginemos que nós trabalhamos com uma rede de supermercados que tem, sei lá, lojas no Brasil inteiro. E aí, essas minhas lojas, elas são codificadas para facilitar a minha gestão, né? E aí, o que acontece? As lojas do estado de São Paulo, elas começam com o prefixo SP, enquanto as lojas do Rio de Janeiro, por exemplo, começam com o prefixo RJ. Então, o que vai acontecer? Se eu quero que ele encontre uma loja que é SP, mas eu não sei o código que vem depois, porque são muitas lojas da minha empresa, eu posso procurar alguma coisa que tenha o caractere coringa SP. Né? Então, por quê? Esse SP ele faz com que você entenda que você está falando só de lojas de São Paulo. Faz sentido? Bom, então aqui eu vou colocar o número 0, ponto e vírgula. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Ele ainda me dá uma última opção que é bem bacana. E eu falo isso porque antes de existir o PROC-X, eu precisei fazer isso daqui com o PROC-V e dá um trabalhão, tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer isso tanto com o PROC-X quanto com o PROC-V, né? Que é o seguinte, você tem uma lista que está todo mundo preenchendo. Você tem uma equipe lá de 5 vendedores, por exemplo. Aí vamos imaginar que nessa lista, o combinado com o seu vendedor é o seguinte, o vendedor Lucas vai lá no fim do dia, coloca o nome dele, coloca a data e coloca o número de vendas ou faturamento que ele conseguiu, por exemplo, daquele dia. Aí vai o outro vendedor, embaixo do meu nome, vai colocar o dele e o próximo dele e assim por diante. Tá? É uma situação bem simples, só para a gente entender esse caso. Aí eu quero pesquisar quanto foi que o Lucas vendeu no último dia. Então se eu procurar, se eu usar um PROC-V para procurar o nome Lucas, ali na minha coluninha de vendedores, o que ele vai fazer? Ele vai procurar exatamente a primeira vez que apareceu. Então, se eu comecei lá em janeiro de 2024 e agora a gente está aqui em março de 2024, ao invés de pegar a última venda de março, ele vai pegar a primeira venda de janeiro, tá? Então, não seria um valor real. Ou melhor, não seria o valor que eu estou buscando. Com esse cara aqui, você consegue dizer para ele o seguinte, eu quero que você procure de cima para baixo, de baixo para cima, que seria uma condição que encontrar esse caso já de forma prática, né? E ainda, você pode pedir para ele fazer correspondência binária. O que é isso? Quem aqui do canal já fez consórcio alguma vez na sua vida, né? Eu não aconselho, tudo bem? Mas quem já fez consórcio alguma vez na sua vida? Eu já fiz 2. Não, eu já fiz 3 consórcios e hoje eu não aconselho, tudo bem? Enfim, a gente comete nossos erros. Beleza. Se você lembra como ele funciona, você tem lá o sorteio para quem vai receber aquele prêmio, digamos assim, né? Mas, se por acaso o número sorteado ele não está disponível, sei lá, porque a pessoa não está pagando a mensalidade do consórcio, a pessoa já foi contemplada, coisa do tipo, o que o consórcio faz? Ele vai para o próximo número menor, depois ele vai para o maior, depois ele vai 2 menores, 2 maiores, 3 menores, 3 maiores. Então ele vai indo 1 para cima, 1 para baixo, 2 para cima, 1 para baixo, 2 para baixo, 3 para cima, 3 para baixo. Essa ideia é a correspondência binária, tá? Então, desse jeito aqui, ele faz com que você tenha essa possibilidade de pesquisa também, tanto começando pelo número maior, quanto começando pelo número menor, tá bom? Então, ele é muito flexível. No meu caso, como eu quero que ele funcione igualzinho para aqui ver, eu vou colocar o número 1 aqui. Um outro detalhe importante percebe que a partir do se não encontrada, aqui eu vou até fechar ele, tá? Para ficar mais fácil, mas a partir daqui, olha, essa etiquetinha, galera, coisa que os alunos esquecem, tá? Ela é muito importante. A gente, principalmente brasileiro, a gente tem mania de ignorar essas etiquetinhas, essas notas nos programas, né? Assim como a gente ignora o manual de instruções na grande maioria dos casos. Então, o que a gente faz? Se você reparar, o nome
argumentos, eles estão apresentados de forma diferente. Os argumentos iniciais, os 3 primeiros, eles estão sem colchete, enquanto os 3 últimos estão dentro de colchetes. Qual que é a diferença? Esses primeiros, eles são obrigatórios. São eles que você tem que preencher para que o PROC-X funcione. Os 3 últimos, eles são opcionais. Então, se você não preenchê-los, o PROC-X vai funcionar do mesmo jeito, porque já tem uma resposta padrão para eles, tá? Então, aqui eu estou preenchendo todos para mostrar para vocês como ele funciona. Mas em muitas situações a gente não precisa usar todos os argumentos. Inclusive é o que a gente vai fazer lá no nosso exercício, tudo bem? Então, aqui eu estou fazendo só para você perceber. Então, não é porque tem muitos argumentos que eu preciso responder sempre todos os argumentos, tá? Bom, mas olha lá, nosso PROC-X está pronto. Bateu o valor com o PROC-V. Então, até aqui os dois fizeram a mesma coisa. Vou colocar produto 1 aqui de novo, olha. Produto 1, R$30, R$30. Ou seja, até aí tá tudo maravilhoso, né? PROC-X e PROC-V funcionando exatamente igual. Agora, galera, quando que vai dar problema? Você está lá mexendo no seu projeto, daí você percebe o seguinte: nossa, eu tenho que inserir uma coluna. Aí você vem aqui inserir uma coluna, olha o PROC-V. O PROC-V já quebrou, né? O PROC-V agora está dando 0. Por quê? Porque está pegando o resultado da coluna 2. Então, se eu olhar aqui a fórmula, olha, ele esticou a sua matriz, né? Porque você inseriu uma coluna no meio, ele esticou a sua matriz, só que ele está procurando ainda a segunda coluna, porque esse número aqui é fixo. E aí, o que ele vai fazer? Segunda coluna tem nada, por isso ele está retornando 0. Só que olha o PROC-X. O PROC-X ele funciona diferente. Então, como ele não leva em consideração a matriz inteira, mas sim só as colunas úteis para você, ele, ao invés de ele expandir, né, de esticar aqui seu range, ele arrastou junto, tá? E aí ele vai continuar dando resultado. Inclusive, se você quiser, lembra que eu falei que o PROC-V, né? Deixa eu até colocar aqui, olha. Vou excluir, olha lá, o PROC-V funcionou, voltou a funcionar. Se eu pegar isso daqui e jogar do outro lado, o PROC-V não funciona. Olha lá, ele está não disponível. Então ele não consegue encontrar isso, né? Agora, olha o PROC-X firme e forte lá. Se você quiser, inclusive, você pode pegar isso daqui, olha, e jogar ele em qualquer outro lugar, tá? E ele vai continuar funcionando. Então você pode, com o PROC-X, ter uma pesquisa que está em uma planilha e um valor que está em outra. E ele vai funcionar perfeitamente. Então isso é bem legal, tá? Vou pegar, vou devolver aqui, olha. Devolvi, o PROC-V voltou a funcionar, ok? Agora um outro caso. Vou procurar aqui agora o produto 3. Então eu vou colocar produto 3. Olha lá. O PROC-V, ele deu jogo da velha N/D. Se você fez a sua planilha e você tirou férias, e aí de repente tem uma outra pessoa trabalhando e viu esse N/D aqui, o que vai acontecer? A pessoa vai te ligar, vai te incomodar as suas férias. Ou vai todo mundo achar que sua planilha não está funcionando, que tem erros e tudo mais. Agora, com o PROC-X você consegue controlar isso. Então, olha, produto não encontrado. Fica muito claro o que aconteceu, né? E lembrando, você pode colocar o texto que você quiser ali, tá? Então isso acaba sendo bem legal. E você poderia fazer o seguinte, posso colocar aqui, olha, produto 3 custa R$50 e um produto 4 custa R$55, tá? Aí o que vai acontecer, ó? Eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui no PROC-X, ao invés de colocar o texto, ó que legal, ao invés de colocar esse texto, eu posso colocar o seguinte, ó, PROC-X, então o PROC-X aninhado ou dentro do outro, você pode fazer isso. O que eu estou procurando? O mesmo valor. Onde que eu estou procurando? Agora estou procurando aqui, olha. E o retorno é esse. Eu nem vou me preocupar aqui com o sinal encontrado. Eu até posso pôr, ó, porque ele também tem um sinal encontrado aqui. Então aqui eu poderia colocar, agora sim, ó, produto não encontrado. E aí, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 1. Fechou lá o parênteses dele, ó lá. Então, olha que bacana, galera, a mecânica que a gente fez aqui só com 2 PROC-X. Então, agora, o que ele está fazendo? Se eu colocar produto 1, ele vai na primeira tabela. Se eu colocar produto 4, ele vai na segunda tabela. Então, achando a 55, coisa que com PROC-V seria muito mais difícil. Se eu colocar aqui produto 5, agora ele sabe que não tem como fazer, que ele não achou, nem na primeira, nem na segunda tabela. Olha que legal. Ah, Lucas, mas isso é história, dá para fazer isso com PROC-V também? Eu já fiz, ou eu conheço, meu primo que é
expert do Excel faz, aquela coisa toda. Tá bom, vamos fazer isso com o PROC-V para você entender a diferença, tá? Vou pegar isso daqui, olha, vou fazer o PROC-V chegar nessa mesma condição. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar se erro esse cara aqui, ó. O que ele vai fazer, ó? Deu Enter. Opa. Deixa eu colocar aqui a condição. Se erro, vou colocar aqui produto não encontrado. Olha lá, agora o que ele está fazendo, ó? Agora, com a fórmula se erro junto da fórmula PROC-V, o que ele está fazendo? Se esse PROC-V for um erro, ele coloca o texto produto não encontrado. Então, desse jeito, aí se eu voltar aqui, ó, produto 2, 45, 45, produto 5, não encontrado, não encontrado. Ótimo. Só que se eu colocar produto 3, não encontrado, R$50. Então, percebe que as fórmulas já estão quase do mesmo tamanho e o PROC-V ainda não está fazendo a mesma coisa. Como que eu faço agora para ele fazer o outro caso? Eu tenho que fazer o seguinte, olha. Então, na verdade, se erro, eu quero que ele faça um outro PROC-V antes aqui do produto não encontrado. Quero que ele faça isso aqui, ó. PROC-V, abriu parênteses. Onde que eu tô, ou melhor, valor que eu estou procurando, nova tabela. Agora eu vou colocar o número índice que é 2, tipo de pesquisa que é 0. Então ele vai fazer isso, olha. Então se esse PROC-V for erro, ele vai fazer isso. Só que tem um outro caso. Se isso daqui, se erro, esse negócio inteiro, o que ele vai fazer? Aí agora sim, produto não encontrado. Ó quantas fórmulas eu estou tendo que fazer, galera. 1, 2, 3, 4 fórmulas diferentes para que ele consiga procurar na tabela 1, se não, procurar na tabela 2, se não, se eu colocar aqui produto, então 1, 30, 30. Agora os dois estão funcionando igual, ó, tá vendo? Só que é muito mais complicado, pelo menos na minha opinião, fazer isso com o PROC-V. Produto 2, 45, 45. Produto 3, 50, 50. Opa, deixa eu vir aqui. Produto 4, 55, 55. E o produto 5 não tem. Então, produto não encontrado, não encontrado. Então, eu consigo fazer tudo que eu faço com o PROC-X usando o PROC-V? Consigo, galera. Não vou mentir com relação a isso. Mas é mais complicado, tá? Então, se você está muito habituado a usar o PROC-V, talvez você já tenha muita habilidade de fazer esse tipo de artifício. Se você é novato, se você está começando agora, aí eu aconselho que você foque em aprender o PROC-X, que é muito mais fácil, tá? Então, e para você aí que é fã de carteirinha do PROC-V, dá uma chance pro PROC-X. Eu também era um dos fãs aí do PROC-V, então dá uma chance pro PROC-X, eu tenho certeza que você vai acabar gostando dele, tá bom? Beleza, então vamos para o nosso exercício agora que vocês já são craques aí no PROC-V, no PROC-X, desculpa. E deixa aqui, eu quero ouvir de vocês nos comentários, tá? Então faz esse favor para mim, deixa aqui, você já usou o PROC-X, o que você achou dessa comparação entre PROC-X e PROC-V, tá? Deixa isso aqui para mim, que é para eu entender como tá aí para vocês essa situação, tudo bem? E se faz sentido, se você gosta das nossas explicações, se você quer estudar com a gente está com uma condição super, super, super legal, tá? A gente está com nossos cursos gravados, que você conta com o certificado, 40 horas de aula para você assistir de forma ilimitada, muitos exercícios, assim como a gente faz aqui no canal, assim, completíssimo, saindo do zero e indo até a gravação das suas primeiras macros lá no VBA. Tem formatação condicional, tem gráfico, vai fazer 4 projetos inteiros com painel de indicadores em cada um deles, além dos exercícios normais. Tem assistência, então eu vou te ajudar. Se você tiver dúvida, você vai conversar direto comigo para a gente poder conversar. Tem grupo de alunos, tem um monte de coisa, tá? Então tá completíssimo. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, você vai lá pro meu site, lá você vai ter todas as informações. E se tiver dúvida, eu vou ter prazer em te atender, em tirar todas as suas dúvidas, e vai ser ótimo contar contigo. Nosso curso gravado, galera, tá saindo baratinho, tá? Ele tá aí com parcelamento em até 12 vezes, tá bom? Então dá uma conferida, tá numa condição assim especial, que é difícil de você encontrar no mercado, e eu não sei por quanto tempo a gente vai conseguir garantir esse valor, tá? Então eu tô tentando segurar esse valor aqui mais baixo possível, enquanto a gente pode.
mas daqui a pouco a gente vai ter que reajustar esse valor porque ele realmente está muito abaixo do mercado, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, vai valer a pena. Beleza, galera? Bom, então bora pro nosso exercício. O que eu quero fazer aqui, olha? Agora, galera, eu quero fazer o seguinte, eu quero usar o meu PROC X para escolher o nome da escola e eu quero que ele traga todas as informações da escola. Olha que legal, né? Então, para isso, primeira coisa, vou transformar isso aqui numa tabela. Então, peguei a minha base, selecionei, Ctrl Alt T, vai me perguntar aqui sobre a tabela, vou dar OK, vou dar um nome para a tabela, então tab, vou usar aqui aula 7, tá? E aí o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, vou preencher aqui no meu estado, então igual a proc x. O que eu estou procurando? Estou procurando esse valor aqui e eu vou deixar esse valor travado. Então F4, porque eu vou arrastar isso aqui para o lado depois, tá? Então, ó, F4, então cifrão J, cifrão 2, ponto e vírgula, matriz. Onde que eu estou buscando isso? Lá na minha tab aula 7, na coluna escolas, opa, nome da escola, né? Então, vai lá na tab 7 e procura na coluna nome da escola. Só que tem um detalhe, como eu vou arrastar isso aqui pro lado, isso aqui precisa estar travado também. Como que faz para travar uma tabela? Faz assim, ó. Abre 2 colchetes, vem no final 2 pontos, coloca e repete aqui, ó, nome da escola, fecha 2. Então, ó como é que ficou, ó. Atenção nesse ponto. Abri 2, nome da escola, fechei 1, 2 pontos, abri mais um, nome da escola. Isso daqui é o jeito de você travar a coluna quando você está falando de tabelas, tá? Eu sei que isso aqui é um pouquinho mais chatinho, mas é só para travar a coluna para você poder arrastar para o lado sem ela mexer. Aí depois disso, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o seguinte, matriz de retorno. Matriz de retorno vai ser lá a minha tab aula 7 na coluna estado, né? E essa eu não vou travar, então só vou fechar aqui. Se não encontrada, não é uma opção. A correspondência, não preciso me preocupar. O modo de pesquisa, não preciso me preocupar. Então eu já vou fechar o meu PROC X aqui, olha. Enter. Olha lá, já trouxe para mim o estado. Se eu pegar isso daqui agora e arrastar para o lado, vou trazer até o INEP, tá? Olha lá, todos os dados já estão certinhos. Todos os dados já vieram aqui para mim, sem precisar me preocupar com nada. Olha que legal, galera. Aí tem um detalhe, ó. Por que eu não puxei a quantidade de alunos? Por que eu não puxei o valor recebido? Só porque é aqui que está o nome da escola. Então eu vou ter que pular uma coluna, tá? Então é só por isso que eu não puxei direto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, vou puxar para cá. Você vai ver que ele vai trazer o nome da escola ao invés da quantidade de alunos, tá? Então o que eu vou fazer, ó? O nome da escola aqui eu vou trocar, ó. Nesse final aqui, olha. Esse daqui é o que está errado. Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade de alunos. Olha lá, 60. Puxei valor recebido. Vou colocar aqui em dinheiro. Olha que legal, galera. Simplesinho, rapidinho. Olha quantas informações diferentes a gente trouxe aí da nossa escola. E agora, deixa eu até tirar um pouquinho o zoom para vocês verem melhor. Agora eu posso vir aqui, olha, trocar para o nome da escola que eu quiser. Deixa eu diminuir aqui, ó, fica mais fácil. Posso colocar aqui o nome da escola que eu quiser e ele vai trazer exatamente ali os valores dessa escola, todos os dados dessa escola. Bacana, né, galera? Bom, se você curtiu, então curte o nosso vídeo, curte nossas aulas. A gente tem vídeos novos aqui para vocês todas as terças, todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Já são mais de 200 vídeos aqui no canal, com bastante conteúdo, com muitas coisas para agregar aí nos seus projetos, tá? Então ajuda a gente, faz a gente crescer e assim a gente consegue chegar para mais pessoas, contribuir com mais gente por aí. Beleza, galera? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.